Só pode contratar mais 3 reforços em julho e ser campeão da Copa do Brasil. Um zagueiro, um meia e um atacante matador. Você ainda acha que precisa de um atacante matador? Eu entendo o pedido do atacante, mas nesse esquema de sim, um atacante matador vai ter que se adequar. Pode até ser matador, ele pode ser matador, mas ele vai ter que jogar nesse esquema daí. Ele vai ter que jogar pelo lado quando o Bahia tiver sem a bola, vai ter que marcar pelo lado, parecendo até um ponta, como muitos acham em alguns momentos, vai ter que recompor, vai ter que entender a formação tática para se adaptar a esse esquema tático. Então, assim, é difícil que a gente ache um atacante que já chega adaptado, que entenda o jogo, que faça funções parecidas para que a gente não perca muito tempo de adaptação. Senão, pode acabar sendo um outro Estupiñán no sentido de pouca minutagem, com dificuldade, porque não consegue fazer as mesmas funções do Everaldo. Hoje, inclusive, foi o Ratão, e se não fosse o Ratão, você me falou hoje que seria o Ademir. Então, é complicado a gente dizer isso. Acho que a gente precisa de reforço sim, até para brigar por coisas maiores, se realmente quiser. A gente estava conversando isso ontem. O que o Bahia almeja no campeonato vai determinar a quantidade de reforços que o Bahia precisa para a sequência. Então, acho sim que precisa de reforços, acho sim que precisa de contratações para qualificar ainda mais o banco de reservas. Banco de reservas esse que tem sido fundamental para a gente, desde o Campeonato Brasileiro, responsável por vários gols e assistências. Hoje, gol, assistência e assistência, porque Biel também saiu do banco e deu assistência. Então, 2 assistências e um gol. Biel saiu do gol, deu uma assistência. Exato. E faz, se existisse, a pré-assistência. Porque a jogada do segundo gol é dele, o lançamento pro Depena e o Depena cabeceou pro Jean Lucas. Então, assim, é um banco de reservas que tem sido fundamental. Hoje eu diria que o Bahia tem 11 iniciais, se ninguém machucar, sem suspensão, para brigar sim na parte de cima. O time está encaixado, o time tem fazendo bons jogos, o time tem funcionado perfeitamente, mas precisa qualificar esse banco, porque vai ter Copa América, por exemplo, daqui a pouco o Aras está convocado, a gente vai ter o Gilberto, além do Gilberto, se o Gilberto machucar, suspensão, Cicinho, se o Juba, vai ter que ser o Rezende, então vai ser sempre esse... Ou o Cicinho na esquerda. Ou o Cicinho, né? Então, sabe, já vai ficar aquele cobertor curto. Precisa reforçar, mas eu não acho que um centroavante matador, seja a urgência máxima do time, visto que a forma que a gente joga. E falando do jogo em si, um Bahia que soube dosar bastante a saída de bola, mas ao mesmo tempo, eu acho que não foi entender assim, ó, uma hora esses caras vão vir para cima da gente aberto, né? E a gente vai ter um contra-ataque para matar o jogo. E sai no contra-ataque o primeiro gol. Aí o Criciúma já dependia de uma virada e tal, aí já não tem mais esquema tático e sai o segundo. Mas o que vale falar aqui é o seguinte: 2 gols anulados de impedimentos. 2 gols. Mais uma vez, a gente poderia falar na coletiva, mas eu acho que já tinha dito no jogo passado, mais uma vez a linha de impedimento funcionando, Yuri. Porque são gols que você vai olhar, os caras estão no limite. Eu vi aqui o gol do Viseu, e eu não tinha visto o replay ainda, o Canu sai na hora, pô. Na hora, quando o cara preparou para lançar, ele sai. Aí lança, o Bolassi lança, o Viseu entra sozinho, cabeceia, faz o gol. Tá a mão, bandeira, marca o impedimento quando vai provar. É esse impulso dele, do peito para frente, que tira a condição legal do Felipe Viseu. E eu até comentei, a gente comentou aqui, eu comentei na coletiva isso, porque o Bahia é a equipe, por muito, que mais força impedimentos do adversário. Hoje tudo bem, Copa do Brasil, mas mostra que o Bahia tem feito isso. O Ceni falou isso na coletiva, de desde o começo da temporada tá treinando isso, e claro que com o tempo passando a evolução vai aparecendo, como tá aparecendo neste momento, mas fundamental, são 2 gols anulados, teve o pênalti também, que seria pênalti do Bolassi, que foi impedimento, então a gente pode contar mais um impedimento importante, e ali o pênalti que o Klaus viajou, mas o VAR acabou salvando a gente. Eu não vou dizer que ele viajou, Yuri, porque assim, o ângulo que ele tá... Tô no marque. O ângulo que ele tá... Não, mas é isso, o ângulo que ele tá, aparenta que o toque é na mão. Porque a mão do Arias, ela vai, só que ela bate, acho que na perna dele. No ângulo dele ali, ele entendeu que foi pênalti. Aí o VAR chama... Eu gostei de uma coisa hoje, que a gente dá César que é de César. Pablo Ramon Gonçalves, na hora, vem olhar, não foi mão. Ele correu, olhou, só repetiu a imagem pra ele, pelo menos o que eu vi na TV, depois no delay, mostra 2 vezes. Ele, tá bom, não foi. Voltou, fez o sinal do VAR e escanteio. Sem querer brigar com a imagem, né? É isso, e tipo, você ficar ali meia hora, me dá por outra câmera, agora em velocidade normal, agora em câmera lenta, agora câmera Spider. Olha por dentro do órgão pra ver se o coração tá batendo direito, antes de pegar na mão do torcedor que tá lá do lado de fora olhando o carro que os cabos alugaram. E outro que eu vou elogiar na partida de hoje, Marinho, é o Bandeira do lado de cá. Não sei se é o primeiro ou o segundo, o daqui de baixo. Sim. Porque foi geralmente muito bem... é o segundo, o da TV, eles dizem que eu não faço ideia. Geralmente o de cima é o primeiro e o de baixo é o segundo. Então, assim, foi muito bem, porque ele tem o artifício do VAR, pode sim
se prender ao VAR, não marcar o impedimento, deixar seguir, o VAR que resolva se tiver impedido, mas foi firme nos lances, teve convicção. Teve um lance aqui que ele nem continuou a jogada. A bola recebeu, estava impedido, ele, bora, meu irmão, sem continuar nada. Então foi muito bem o Bandeira do lado de cá também na partida, sem hesitar, marcou os impedimentos necessários e, enfim, não interferiu no resultado. E só para você ter uma ideia, Yuri, você já tinha descido, eu passei ali, aí tinha um cabo numa rádio reclamando do VAR. Acaba dizendo que se não tivesse VAR, tinha tido 2 gols e um pênalti. O cara tava reclamando. Sabe por quê? Porque, tipo assim, era a favor da gente. O VAR hoje atrapalhou. O VAR hoje tirou a classificação do Criciúma, né? Então, esse é o mesmo que reclama lá na frente e, no dia que prejudicarem. E outra, ele esquece que o gol que o VAR anulou, o Bandeirinha deu. O gol foi impedimento, deu impedimento. O de lá, eu acho que o Bandeirinha também deu impedimento. Então, assim, eram 2 gols anulados, independente do VAR. Seriam anulados os gols. O pênalti, tudo bem. O pênalti aconteceria. O pênalti também de lá não aconteceria, porque o Klaus não deu e ele foi chamado. Então, assim, seria esse pênalti, que também não tem certeza nenhuma que seria gol. Mas pediu o fim do VAR porque ele queria que fosse. Ele não pediu o fim do VAR, né? Ele só disse que foi o VAR que eliminou. Que se não tivesse VAR, o Criciúma estava classificado. Se não tivesse goleiro no time adversário. Se meu pai não contasse minha mãe, não tinha canal do Tchuco, meu irmão. E pronto. E outro detalhe, viu, gente? A partida de Marcos Felipe. Seguro. Vive um momento maravilhoso. E a tomada de decisão dele, quando o Gabriel escorrega e sairia o primeiro. Eu juro pra vocês, eu vi gol. Quando o cara entrou cara a cara com o Marcos Felipe, eu falei, vai bater, é gol e pronto. Ele tentou o drible, foi o Bolassi, né, eu acho. Foi o Éder. Tentou o drible, um jogador experiente, não é nenhum menino. Tentou o drible, o Marcos Felipe cai no drible, mas a recuperação dele com a mão direita é uma grande defesa, pra mim, é do jogo, porque ali era 1-0, irmão. O jogo tava 0-0, era 1-0. A gente não sabe a atmosfera que ficaria nisso daqui, de pressão de ir para cima. A gente não sabe como o time iria reagir. E que bom que não saiu o gol, né? Naquele momento ali, o esquadrão carimba a classificação. Agora vem o CRB, atenção redobrada. Rogério já adiantou que não vai contar com o Everaldo para esse jogo, que acha que possivelmente contra o Atlético Mineiro, mesmo assim ele acha difícil. Né? Mas ele explanou que não foi o jogo do Bragantino, que no Bragantino Everaldo já tinha reclamado para ele da dor, então que ele acha que foi no jogo do Botafogo. Mas foi o Botafogo antes do Bragantino? Foi. Fora de casa? Foi. Então, Everaldo já há um tempinho. Everaldo, tu é raçudo, viu, irmão? Maluco, você de uma lesão muscular e fica o Bavi todo machucado. Agora essa daí. E outra coisa, pra mim, Ceni, independente de dizer isso, pelo menos ele dá a entender que, pô, pode não será contra o CRB, talvez não seja contra o Botafogo, mas se há chance de jogar contra o Botafogo, o vídeo foi, a lesão não é de 3 meses, 4 meses, como algumas pessoas estavam falando mais cedo. Então, assim, a lesão é séria, é uma fratura, mas não é tão grave quanto algumas pessoas começaram a falar. Acho que a gente deve ficar sem Everaldo, minha previsão, 1 mês. 1 mês fora aí dos gramados. Antes que alguém queira me bater, 1 mês contando o pós-jogo do Bragantino, porque ele jogou o Bragantino. Acho que 1 mês. Uma semana, 1 mês com a margem de uma semana para mais ou para menos. Ele já estava tratando, né? Eu sou igual Tata Folha. Ele já estava tratando. Vocês sentiram a falta de Everaldo no jogo de hoje? Faltou aquele jogador duro lá na frente? O Ceni falou sobre isso na coletiva, mas eu admito que eu queria ter perguntado mais enfaticamente o tamanho do desfalque do Everaldo, o tamanho da ausência do Everaldo, o que a falta do Everaldo impactou no jogo de hoje, nas ideias que ele planejou, enfim, como a equipe ia jogar. Era uma pergunta que eu queria ter feito de forma mais direta, mesmo que ele tenha respondido algumas vezes, mas é uma pergunta por pessoa, a gente acaba limitado. Eu preferi perguntar sobre a questão ali do banco de reserva sendo determinante, como foi em mais uma partida. Mas, de fato, eu acho que ele pergunta... como é? A pergunta mesmo? De um jogador duro lá na frente. Não, a pergunta direitinho que ele fala. Se faltou o jogador duro lá na frente, a gente sentiu a falta de Everaldo no jogo de hoje. Primeira pergunta, sim. Acho que o Everaldo fez falta, sim. O Ratão não fez lá das suas melhores partidas, mas ajudou demais na parte tática. Talvez fazer a de Everaldo, que todo mundo critica, mas o lado de fechar o lado direito, de ajudar e tal. Embora, eu ainda digo o seguinte, foi o lado que o Bahia mais sofreu no jogo. Foi as costas do Arias hoje. Sim. O primeiro tempo, o Bolassi acabou com aquele lado ali. E talvez seja determinante, porque, pô, eu não tô acostumado a fazer essa função. Talvez eu tenha que me preocupar muito mais com a parte defensiva e minha parte ofensiva vai ficar um pouco sumida. Pode ter sido, sim, responsável no desempenho do Rafael Ratão hoje. Mas, sim, fez falta, sim, acho
que vai continuar fazendo falta e o Rogério vai ter que aí se virar para fazer esse desfalque. Não acho que vai ser o Rafael Ratão o substituto na próxima partida. E eu não digo nem a próxima partida contra o CRB, que pode ter mudanças. Talvez a próxima partida contra o Atlético Mineiro, que seria a equipe ideal, não acredito que será o Rafael Ratão o titular nessa posição. Ainda mais hoje que ele tirou o Cauli para botar o Estupião. Eu sigo na minha teoria que a Ademir volta aí contra o Atlético Mineiro. E eu ia dizer isso, assim, o torcedor ele pega no pé muitas vezes e tal. Ademir hoje entrou bem no jogo. Ademir entrou bem no jogo. Ademir, o Biel. Não, Biel esculhambou. Biel entrou bem. Biel esculhambou. O Depena, ele é o melhor em campo, né? Pelo gol e pela assistência, mas Biel sacode o jogo. Biel faz o Depena fazer um gol e dar uma assistência em 2 jogadas do lado esquerdo. Então, a importância dos dois, tanto do Biel quanto do Depena, entraram ligados no jogo. Os 3 atletas entraram ligados no jogo, né? O Rezende mesmo, que a gente defende e tal. Eu acho que o Rezende, ele entrou, tipo, lenha molhada, né? Demorou um pouquinho ali para pegar, começou a surgir começaram a surgir alguns espaços no meio campo, depois ele se achou na marcação, né? E entendeu que era ali de cabeça de área e tal, e se encontrou na marcação, e o Estupião entrou para trombar ali, para segurar a bola, já estava 1-0, saiu o segundo gol, o aplicativo até errou, botou que foi gol do Estupião, mas foi do Jean Lucas, e uma boa partida do Bahia, partida consistente, sabendo que o momento o Criciúma ia se abrir, e quando o Criciúma se abriu, o Bahia matou. Quando se abriu, o Bahia foi lá, enfiou 2 gols e conseguiu essa classificação para as 8ª de final da Copa do Brasil. Que Deus nos abençoe, que o Grêmio enfrente alguém e seja eliminado logo nas 8ª, porque eu não aguento mais quartas de final, Bahia e Grêmio e eliminação. Essa seria 8as, pelo menos. Não, que o Grêmio pegue alguém agora. É o Operário, foi 0-0 no jogo. Não, pode sair, pode sair agora ainda. Então que o Grêmio saia logo. A Ponta Grossa é longe, viu? Não, mas não vai cair com a gente, não. Marinho Júnior.